Pessoal, e aí, como é que tá a quarta-feira santa de vocês? Na paz? Então tá bom. Bom, então o evangelho de hoje, né, vamos continuar nesta luta de Jesus, nesta saga, esse caminho de cruz, né, até chegar à ressurreição, morte e ressurreição, perdão. Então nós vamos lá, hoje meditando Mateus 26, de 14 ao 25. Traição de Judas, começa com a traição de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes e os sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Dá uma paradinha aqui, gente. Lembra que eu meditei com vocês há uns dias atrás sobre Judas? Que ele era avarento, né? Que o pecado da avareza tomava conta do coração dele, ele era ladrão, mentiroso. Então, né, nesse evangelho de hoje a gente vê que ele entregou Jesus, ele combinou com os sacerdotes daquela época, né, 30 moedas de prata. Ele entregou o mestre dele, gente. Né, por isso depois ele ficou naquele remorso, né, que corroeu ele até o ponto de levá-lo à morte. Então, assim, é muito triste a gente ver isso, porque hoje o que domina muito na nossa nação, eu digo que 90% dessa situação que estamos vendo, 90% não digo, mas 50%, dessa situação que estamos vivendo de pandemia, é culpa do dinheiro, gente. Com certeza tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Não estou dizendo que não exista a doença, existe. Mas assim, como em tudo, né, sempre o dinheiro fala mais alto. Muitas coisas são abafadas por causa do dinheiro, muitas coisas são arquivadas por causa do dinheiro, muitas coisas são reveladas por causa do dinheiro. Então assim, depende muito da conveniência, daquilo que me convém, né? Eu falo quando me convém, eu falo quando aquilo vai me dar um retorno financeiro, ou eu calo quando aquilo vai me dar um retorno financeiro. Então, muito do que move, né, até mesmo na área, em muitas áreas, gente, né, governamentais, até mesmo na área da saúde, é o dinheiro, infelizmente. É o mesmo pecado que Judas cometeu. O dinheiro, ele nos leva a trair, o dinheiro, não o dinheiro em si, mas a forma errada de buscar esse dinheiro, a avareza, né, que é pecado grave. Ela a avareza nos leva a trair, nos leva a roubar, né, que é o que mais acontece isso, é o que mais a gente vê, né, principalmente na área política. Então, assim, o dinheiro, se a gente não tiver uma cabeça boa para usar o dinheiro, para saber o que o dinheiro significa, né, colocar o dinheiro no lugar dele, colocar ele no lugar... Quantos de nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus? Judas fez isso, colocou o dinheiro no lugar de Deus, no lugar do mestre. Ele trocou, ele traiu o mestre dele, né, por causa de 30 moedas de prata. Então, assim, quantos hoje não estão fazendo a mesma coisa? Quantos não trai pai, mãe, não trai, né, marido, mulher, por causa do dinheiro, não trai, né, pessoas, não trai um estado todinho, não trai uma cidade toda por causa do dinheiro. Então, assim, eu tô falando de uma forma ampla, gente. Eu não tô pensando em determinadas pessoas, tá? Mas eu tô falando de uma forma ampla, que a gente sabe que isso acontece, não só no Brasil, mas no mundo todo. A corrupção, né? Essas coisas absurdas que a gente vê acontecendo, principalmente mesmo dentro da política, às vezes até dentro da religião acontece, é tudo em busca, atrás de tudo isso é o dinheiro falando alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente busca o dinheiro, com a forma que a gente ganha o dinheiro, né? Com o que a gente faz com o dinheiro. Vamos olhar para esse lado também. Aí o versículo 17 ao 25 já vai para a ceia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa.
Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse Jesus: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu? E respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como ele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui termina, né? Bom, então esse evangelho hoje realmente, né, fala da ceia, mas o evangelista Mateus, ele quis realmente sublinhar essa parte de Judas. Então não tem como a gente sair por outro caminho senão este, né? Como eu já tinha dito aqui no início, gente, vamos tomar cuidado, né? Porque quando eu penso em Judas, eu penso em traição e penso em avareza, que foram os 2 pecados que ele cometeu, né? E que levaram ele ao maior de todos, que foi tirar a própria vida. E assim, aí você pode me perguntar, se Judas tivesse se convertido, tivesse se arrependido amargamente, assim como Pedro se arrependeu de ter negado Jesus, será que ele teria tido perdão desses pecados tão graves? E eu digo para você, sem medo de errar, sim. Com certeza Deus teria perdoado ele. Porque o arrependimento, quando ele vem do coração, quando a pessoa confia na misericórdia de Deus, sabe? Não existe pecado que não há perdão. Não existe. Só o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? O pecado contra o Espírito Santo é a desconfiança da misericórdia de Deus. Por isso não tem perdão. Porque a partir do momento, um assassino que pede perdão de verdade, mas é de verdade, ele vai ser perdoado pela misericórdia. Porque a misericórdia não é para os bonzinhos. A misericórdia de Deus é para os miseráveis. Miseráveis. Miseráveis é uma palavra que está lá no fundo. É o pior dos piores. Para esses é que existe a misericórdia de Deus. Então, Judas era um miserável, como qualquer outro miserável. Se ele, pecador miserável, se ele tivesse se arrependido de coração, ele teria alcançado o céu. Oxalá talvez seria São Judas. Né? Não São Judas Tadeu, que é outro, gente. Eu tô falando desse, do Iscariotes. Se ele tivesse arrependido, o pecado dele é um pecado cometido todos os dias por muita gente. Que é a avareza, traição, ganância, né? Pelo poder. Então, pelo ter. Então, assim, é isso, gente. O problema de Judas foi que ele não confiou. Ele pensou, opa, a ficha dele caiu. Opa, eu entreguei meu mestre por 30 moedas de prata. Aí o que acontece? Se tivesse tido um start nele dele falar assim, opa, mas Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso. Eu vou pedir perdão, sabe? Eu vou tentar pedir perdão, eu vou buscar a misericórdia de Deus, eu vou pedir, eu vou implorar. Mas ele não confiou. Ele não confiou e aí que foi o divisor de águas. Ao invés de confiar na misericórdia, ele cometeu mais um pecado imperdoável, que é contra o Espírito Santo. Ele não confiou. Ele não achou que Deus era capaz. Ele não confiou na misericórdia de Deus. Ele simplesmente falou, não, meu pecado é muito grande. Eu tenho que me matar. Então, assim, a solução que Judas encontrou foi não querer a misericórdia. Foi não querer a misericórdia de Deus. Então, se você aí que está me assistindo está achando que seu pecado é muito grande, acredite, tenha fé nisso. Diante da misericórdia de Deus, ponha isso na tua cabecinha. Diante da misericórdia de Deus, ele não é nada. Ele não é nada. A misericórdia de Deus esmaga o teu pecado. Mas você tem que acreditar. Você tem que confiar. E para você ser perdoado, é claro, você tem que ter arrependimento. Como a gente viu há uns dias atrás o caso de Maria Madalena.
Ela se voltou para Jesus, ela lavou os pés de Jesus e nunca mais cometeu aqueles pecados que ela cometia. Entendeu? Então, assim, o segredo é este. O primeiro passo, reconhecer o meu pecado. O segundo passo, confiar na misericórdia de Deus. E o terceiro passo, não mais cometê-los. Amém? Então, esse foi o grande problema de Judas. Ele não... Pecado, todos nós cometemos, né? Como ele, nós também cometemos. Mas o problema é que ele não confiou na misericórdia de Deus. Ele achou que Deus não era capaz de perdoar. Que tristeza, né? Porque Deus é um Deus de amor infinito. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Deus vai perdoar. Basta a gente querer. Então, que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira santa, de fato abençoada. Medite sobre esse evangelho, medita sobre a sua vida e confia cegamente na misericórdia de Deus. Não coloque Deus em xeque, não duvide, não faça esse pecado de não confiar, de não pedir perdão. Amém? Fiquem com Deus então. Tchau, tchau, gente.